Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula com a professora Francesma. Hoje o assunto é função afim. Então, vamos lá. Então, antes da gente fazer qualquer cálculo, é importante a gente saber como é definida a estrutura de uma função afim, tá? Então, nesse primeiro momento, eu trouxe aqui a lei da forma geral da função afim. Então, a função afim, ela no caso aqui, a forma geral dela é função de f igual a x mais b, certo? Então, esse f com um parentesinho dentro com x, ele também pode ser substituído pela letra y, tá? Então, no caso aqui, a nossa equação também poderia ser representada dessa forma aqui, certo? Então, quando você construir um gráfico, lá no gráfico, no lugar do y, nós vamos estar aí utilizando f de x, tá? Que no caso aqui, ele está representando no caso, a função, ok? E a função, ela também é construída a partir de números reais, tá? No caso aqui, nossos números reais é representado pela letra A e pela letra B. E aqui, essa letra A, ela tem que ser diferente de zero. Por que que A tem que ser diferente de zero? Porque A é o coeficiente que acompanha o x. Então, se aqui for zero e multiplicar x, ele vai eliminar, né, a letra x. Então, isso aqui vai deixar de ser função afim, tá? Do primeiro grau, ok? Então, por isso que o A tem que ser diferente de zero, para justamente não anular a função, certo? E aí, o B, né, no caso aí, pode ser qualquer outro número real, ok? Agora, vamos analisar cada parte aqui, esses dois termos, né? Então, nesse caso, nós temos aí, aqui, vamos analisar aqui o primeiro momento, o nosso aqui, ó, esse é o nosso primeiro termo, que é A vezes x. Esse A, ele é chamado de coeficiente de x, porque ele vai sempre acompanhar o x, pode ser qualquer número, né, diferente de zero, acompanhando o x, ou ele pode também ser chamado de coeficiente angular. Por quê? Porque através desse A, a gente vai definir se a reta do gráfico ela é crescente ou decrescente. Isso a gente vai mostrar mais pra frente, tá? Então, a gente tem que lembrar aqui que o A, né, ele pode ser chamado tanto de coeficiente de x como coeficiente angular, ok? E agora o B. O B, ele pode ser chamado de três formas. Pode ser chamado de termo constante, termo independente, ou ele pode ser chamado também de coeficiente linear, tá? Mas lá para frente você também vai ver por que que ele é um coeficiente linear. Então, qualquer uma dessas formas que você chamar, o número, tá, que ficar no lugar da letra B, vai estar correto. Então, aqui, né, você pode estar chamando a letra B por qualquer um desses termos aqui, qualquer nome desses aqui, ok? Certo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de função afim. Nesse caso aqui, nós temos a função, né, a função f igual a 5 vezes x menos 6. Vamos determinar quem são os coeficientes no caso dele. Nesse caso aqui, eu quero saber quem é A, né, e quem é B. Então, se a gente for analisar, aqui o A é sempre o número que está acompanhando, tá bom? A letra x, ou a outra, no caso, a outra variável, ok? Então, aqui é 5. E a letra B vai ser aquele termo, ou seja, aquele número que não vem acompanhado de nenhuma letra. Então, nesse caso aqui, ele é menos
3, certo? No outro exemplo, nós também vamos determinar A, né? Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B. Então, aqui, em A, nós vamos ter aqui, ó, 2, né? Porque é o 2 que está acompanhando a letra X, então por isso ele é o coeficiente A. E aqui nós temos o menos 7, que não vem acompanhado de nenhuma variável, por isso ele é B, certo? E aqui, da mesma forma, nós vamos aqui também, ó. Então, nesse caso aqui, nós temos o que? X sobre 3. Nesse caso, o nosso coeficiente aqui vai ser uma fração. No caso, vai ser 1, né? Deixa eu botar aqui de azul. Vai ser 1 sobre 3. Por que 1? Porque 1 vezes x é x, por isso que aqui ficou x sobre 3. Então, quando você tem que tirar o coeficiente, você tem que tirar aqui ele 1 sobre 3, certo? E a letra B, quem é que vai ser? Vai ser 2/5. Então, aqui 2/5, certo? E aqui? E agora? Aqui nós temos A e aqui tem B. Como a gente está analisando, você pode ver aqui, nós só temos o número 11 acompanhando quem? X. Então, esse aqui eu posso dizer que é quem? Que é A. E agora? Cadê o valor de B? Quando isso acontecer, quando aqui não aparecer, no caso na função não aparecer o coeficiente de B, o que você vai fazer? Isso quer dizer que ele é igual a 0. Por isso, ele não tem a obrigação de aparecer aqui. Então, toda vez que ele não aparecer, você já sabe que o valor dele é 0, certo? Mas isso não quer dizer que ele não seja uma função. Ele continua sendo uma função. Porém, você precisa lembrar que o coeficiente dele, B, é 0. Ok? Vamos para o próximo? No gráfico de uma função afim, você pode estar aí determinando se ela é crescente ou decrescente, tá? Então, como é que eu faço para saber se a reta do meu gráfico vai ser crescente ou decrescente? No caso, você vai analisar o coeficiente angular. E quem é esse coeficiente angular? É o A, aqui, no caso, o coeficiente que acompanha, no caso, a variável. No caso aqui é A. Sempre aquele número que vier acompanhando x vai ser o coeficiente angular. E a partir desse coeficiente, você vai determinar se a sua reta vai ser crescente ou vai ser decrescente, certo? Então, aí a gente vai analisar. Então, nesse caso, sempre que o valor do A for maior que 0, você vai ter aí uma função afim crescente, tá? É o exemplo aqui, ó. No caso aqui, nós estamos vendo na nossa função, nós temos aqui quem? A letra A, que vai ser qual o valor? 2. Então, se você analisar, ele está o quê? Está positivo. Se ele está positivo, quer dizer que ele vai ser uma reta crescente, tá? Então, a gente está vendo aqui que é o número 2 positivo, né? Então, a gente já sabe aí que essa reta, no caso da função aqui, ela vai ser crescente, ok? Então, a gente pode determinar aqui, no caso, eu usei 2 pontos, no caso aqui, né? Para fazer essa determinação. Então, aqui é muito fácil. Então, a nossa reta, ó, ela vai passar por esses 2 pontos, tá? Crescente, certo? Por que que ela é crescente? Porque aqui o nosso coeficiente angular é positivo, ok? E agora, quando você tiver uma função, certo? E ela vai ser decrescente. No momento que você analisar o coeficiente angular, que é, no caso, o coeficiente A, né? Que acompanha
a variável, você vai analisar se ele é menor que zero, ou seja, se ele é negativo. Se ele for negativo, isso quer dizer que você vai ter aí uma função decrescente. A sua reta vai ter que passar o contrário dessa aqui, que é crescente, certo? Então é o que a gente vai analisar aqui, ó. Então aqui o nosso A, a gente está percebendo que o A é igual a quanto? A menos 2. Então aqui a gente já percebe que ele é negativo, né? Negativo. Se ele é negativo, então isso quer dizer que ele é o quê? No caso, é um valor menor, tá? Que o zero, certo? Então, se A é menor que zero, eu posso dizer que a reta que você vai ter que traçar aqui vai ser uma reta decrescente. Então, ela vai ter que vir aqui, ó, ao contrário do que a gente acabou de fazer com a outra. Então, ela vai vir aqui, ó. Então, essa será a sua reta, certo? Ok. Então, para uma função ser crescente, nós temos que ter o quê? O coeficiente angular, que é A, maior que zero. E para uma função ser decrescente, nós temos que ter o coeficiente angular menor que zero, ou seja, negativo, certo? Então, assim a sua reta é crescente e assim a sua reta é decrescente.